está aí, que foi relator desse projeto, né? Professora Rosa Neri também, que é minha professora lá no doutorado, hoje eu faço doutorado em processo na PUC, e eu acompanhei muito de perto todas essas discussões desde o início, muitas questões que eles trouxeram aqui e outras que a gente vai entrar hoje nessas questões aqui sem na spoilers, podcast. Sem spoiler. Não pode entrar, né? Mas eu queria saber o que vocês, que chamam a atenção de vocês nessa questão do projeto do Código Civil que hoje está no Senado, que tem uma repercussão tanto na área jurídica como social muito importante para todos nós. Aqui diretamente da Uniítalo, do nosso congresso, onde tivemos mais de 2.000 pessoas transitando pelo campus aqui. Foi realmente um sucesso para falar sobre as mudanças do Código Civil e não melhor do que isso, trazemos aqui o nosso doutor, queridíssimo doutor Márcio Pereira, vai trazer grandes questões a respeito do Código. Então, cumprimentar aqui primeiramente o doutor Márcio, parabéns, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E também a minha querida mamãe, doutora Cíntia Bertrand. Não entrega. Não entrega. Tem que falar com carinho, porque a gente trabalha junto, a gente faz tudo junto, então é muita amizade, muito companheirismo, né? Então, com doutor, certeza. Vamos lá. Primeira questão aqui, muito obrigado por participar. Doutor, eu preciso falar. Claro. Ele é meu professor na pós-graduação, um mega professor. Depois eu quero que ele fale, antes de começar as perguntas, sobre a experiência dele, porque lá em meados ele já dava aula. Ele dava aula em outro estado, ele já foi até os confins da terra para dar aula. Longa história. Já pagou um alto preço, né, para ser professor, para realizar o ensino. E é assim, um prazer muito grande, uma honra enorme poder entrevistá-lo. É um professor de grande monta, digamos assim, um gigante, né, um notável. Pronto, conseguiu o que eu consigo definir dele. Notável. Ele é um notável. Fala um pouquinho para nós, doutor, sobre quem é o professor e doutor Márcio. Então, Cíntia, na verdade, esse elogio todo que você teceu ao meu respeito é recíproco, né? Porque se existe um grande professor, como ela nos disse, é porque do outro lado há uma grande aluna, um grande aluno, enfim. É uma conversa, sempre é uma conversa, né? Estar em sala de aula, eu tenho uma vida acadêmica de mais de 20 anos, na verdade. Uau, começou com 15 anos, então. Quem me dera, né? Mas assim, são 25 anos de advocacia e 23 anos de vida acadêmica. Quando eu comecei a lecionar, já na época da graduação, eu lecionava Direito Civil. E o início da minha vida acadêmica, na pós-graduação, foi em processo civil. Né? Lá no Mackenzie, inclusive, na faculdade Mackenzie, quando eu comecei a dar aula de pós-graduação. Né? Foi minha primeira experiência. Fiz mestrado lá, enfim. Então, a especialização lato sensu, lá que eu dava aula. Mas, paralelo a isso, além da graduação e pós, eu tive uma grande experiência em cursos preparatórios, tanto de exame de ordem, concurso público, concurso para magistratura, Ministério Público, delegado, procuradorias, carreira dos notários, registradores de imóveis, enfim, cartórios, né, do modo geral. Dei aula há anos no Damásio, tanto na faculdade Damásio como no curso preparatório, pós-graduação, na ESA, enfim, FAAP, vários cursos preparatórios. E por eu ter iniciado, é interessante porque como eu iniciei a vida acadêmica no direito civil, na graduação, e me surgiu a oportunidade na pós-graduação em processo civil, na época eu estudava as duas matérias, então, que é a área que eu advogo, né? Eu advogo na área civil, então isso me facilitou muito na advocacia, estar sempre estudando, tanto para o direito civil como processo civil. Então, veja, a gente dá aula lá na ESA aqui de Santo Amaro e em outras ESAs também eu leciono e eu sempre acabo vendo tanto o direito civil como o processo civil, que são as áreas que eu atuo na advocacia, que eu acho que o direito processual, é importante a gente trazer exemplos práticos para os alunos que vêm aqui do direito material, né, do Código Civil. E é um grande prazer, que nem hoje o congresso, o professor Tartucci está aí, que
foi relator desse projeto, né? Professora Rosa Neri também, que é minha professora lá no doutorado, hoje eu faço doutorado em processo na PUC, e eu acompanhei muito de perto todas essas discussões desde o início, muitas questões que eles trouxeram aqui e outras que a gente vai entrar hoje nessas questões aqui sem na spoilers, podcast. sem spoiler. Sem spoiler. Não pode entrar, né? Pode Mas entrar. eu queria Pode saber o que vocês, que chamam a atenção de vocês nessa questão do projeto do Código Civil que hoje está no Senado, que tem uma repercussão tanto na área jurídica como social muito importante para todos nós. Eu acho bastante importante, porque às vezes a sociedade não tem essa informação, que a sociedade é que dá elementos e forma o direito e não o direito à sociedade. O direito traz ali a oportunidade de garantir, né, traz a segurança jurídica para o cidadão, mas a evolução da própria sociedade é estudada, né, é estudada pelo meio jurídico para que se possa atualizar e garantir direitos. Então, essa reforma do Código Civil veio em hora, né, passou da hora, digamos assim, é super importante para garantir direitos, né, simplificar um pouco, trazer algumas normatizações, como eu falei, por conta da evolução da sociedade, é necessário se inserir novos assuntos. Então, é muito importante, esse congresso é de extrema importância para a atualização, para a discussão e para entender o direito, porque o direito, ele não são artigos, o direito, ele é aprendido, você pensa o direito, você pensa o direito. Então, isso é assim, de suma importância, é um privilégio para nós, do OAB Santo Amaro, na presidência do doutor Alexandre Fante, que é um gigante, um inovador. Sem dúvida. Trazer toda essa oportunidade para nós, da Comissão de Direito de Imprensa, para o advogado, para o estudante de direito, e mais do que isso, porque o estudante, o advogado, ele vai replicar isso para a sociedade, né? Sem dúvida. A evolução da sociedade traz a necessidade da garantia da segurança jurídica, da oportunidade, do pertencimento e da inclusão do cidadão. Então, eu acho isso bastante importante. É uma aproximação mesmo, né? Sim. É engraçado que as pessoas que não são do direito, né, chamam a gente de pessoa jurídica. Então, na verdade, eu ouço isso há décadas, assim, né? A pessoa jurídica. E aí você põe uma gravata, põe um paletó, você tem toda aquela formalidade, isso afasta um pouco. Quando você faz um congresso dessa magnitude, com a quantidade de pessoas, imagina, você falou 2.000 pessoas, aqui a gente está pensando em 2.000 famílias que tem alguém que veio nesse congresso. Então, isso replica de uma forma gigantesca, porque o ideal é você tentar aproximar realmente essa linguagem jurídica, linguagem formal da linguagem do povo, para facilitar a compreensão. E isso resolve o problema, né? Isso ajuda. E cria um acesso à justiça cada vez maior. Sem dúvida, resolve o problema. Bom, mas vamos lá. Eu vou devolver a palavra que eu injustamente atropelei aqui do Michel e vou colocar para você fazer essas perguntas que nos chegaram para o doutor Márcio. Então, o apresentador aqui sou eu, você está aqui apenas hoje como fã, tá? É verdade. Mas vamos lá. Na verdade, o fã sou eu, tá? É verdade. Agradeço já o convite, né? O fã sou eu, de verdade. Que bom. Doutor, quando falamos sobre reforma do Código, mais especificamente no artigo ali 1829, sobre a parte de herdeiros, essa mudança diz respeito ao que mais exatamente? Explica um pouco para quem está nos ouvindo. Então, antes da gente falar exatamente da mudança, eu preciso dizer só um parênteses, como é hoje, né, para as pessoas que nos ouvem, Sim. Tentar entender a lógica do raciocínio, o reflexo social que isso gera. Então, quando você vai no código, no 1829, ele fala lá, a sucessão defere-se na seguinte ordem. Então, ele fala aos descendentes em concorrência ao cônjuge sobrevivente. Aí ele traz salvo se casado com comunhão universal, comunhão particular, comunhão parcial, não deixou bens particulares ou separação obrigatória. Ele traz 3 exceções. E depois aos descendentes em concorrência com o cônjuge, depois ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime, depois aos colaterais, né? Que são os irmãos, os sobrinhos, os tios, os primos. Sempre nessa ordem. Em sucessão, a regra sempre foi o mais próximo exclui o mais remoto. Qual que é a questão? Na
na vida, na prática, imagina o seguinte, uma pessoa que é divorciada e já tem filhos no casamento anterior, resolve casar novamente e já tem filhos e já tem uma vida no casamento anterior. Certo. Via de regra, a experiência na advocacia me mostrou que essas pessoas que já têm uma vida feita e a outra que já tem uma outra vida feita, quando elas se unem, elas procuram o regime de separação convencional de bens, a título de exemplo. Ou seja, elas não querem que os bens se comuniquem entre eles para não dar essa confusão patrimonial entre filhos de um e filhos de outro naquela relação. Mas aí, quando eles procuram um advogado, né, para fazer um testamento, por exemplo, o advogado vai dizer o seguinte, olha, só que tem um detalhe aqui. O filho, ele concorre com o cônjuge. Ou você que não quer que o bem se comunique em vida, tanto que você casou em separação convencional, diante da morte, o cônjuge ele vai ser herdeiro. E o código ainda trazia, o cônjuge é um herdeiro necessário. Sim. Por que necessário? Porque aquele que tem direito à legítima, necessariamente ele herdará. De tal sorte que a frustração das pessoas, elas não sabiam disso. Então elas casam, por exemplo, e ela não quer deixar o cônjuge, o outro, quando ela já teve uma relação anterior, como herdeira necessária. Ela quer proteger os filhos que ela já tem no outro casamento. Sim. Só que muitas vezes o que acontece? Quando ela casa, o filho, né, o descendente, ele concorria com o cônjuge. E isso gerava uma insatisfação. Né? Porque, E a regra, né? A regra, porque a exceção é muito maior do que a regra. Exato, porque assim, as regras do direito sucessório, eles não se confundem com as regras do direito de família. Então você fala, pô, mas em vida não vai se confundir, mas depois de morto vai. Sim. E eu falo, não, tudo bem, então eu vou fazer a união estável. Só que as regras da união estável, como o Supremo declarou inconstitucional um dispositivo lá do Código, as regras do cônjuge se aplicam ao convivente, então acontece a mesma coisa. Então, quer dizer, na verdade, isso vai de encontro ao casamento, porque se a pessoa não tem confusão patrimonial, ela encontra mais alguém e casa e depois ela criou um herdeiro ali, que é o outro cônjuge, um herdeiro necessário, ela não quer, isso afasta. O projeto que está no Senado, esse projeto, ele acaba com o cônjuge como herdeiro necessário. Então são herdeiros necessários para o projeto, né, que está no Senado, os descendentes e os ascendentes, ponto. Cônjuge não é mais, eu posso afastar o cônjuge. Isso é maravilhoso. Vai resolver. Resolve o problema. E na linha do 1829, ele tira a concorrência. Então ele fala, a sucessão legítima defende a seguinte ordem: descendentes, ascendentes e cônjuge ou convivente. Então ele tira esse sistema de convivência, né, de concorrência do cônjuge com o descendente, que era o 1829, inciso 1. É ainda, né? O 1829, inciso 1. Então isso é de uma magnitude gigantesca. E era o anseio e a espera da sociedade. Né? Recentemente eu fiz um planejamento sucessório de um europeu com uma brasileira. Né? E ele já tem um patrimônio formado, a filha dele mora na Europa e a filha dela mora aqui no Brasil. E eles não querem essa confusão patrimonial. Inclusive, eu, como advogado, qual que foi a minha sugestão? Eu falei do projeto no testamento, falei, se mudar, vai tudo para o outro, porque aí você não precisa respeitar a legítima, porque quando eu tenho um herdeiro necessário, eu tenho que respeitar a metade da herança legítima, que é a legítima. Então, essa é a vantagem. Então, sai o cônjuge do rol, né, de concorrência, ele será o terceiro a herdar e ele deixa de ser herdeiro necessário. E na convencional não tem ameação, né? Então, na convencional não porque tem. Porque ela entra como herdeira. Então, o cônjuge entra como herdeira. Então, exatamente. No código atual, hoje, ele fala lá, a sucessão defende a seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge, salvo na separação absoluta, mas na convencional ela concorre. Entendi. Então isso acaba. E também tinha um outro regime, que era a participação final nos aquestos, né? Não faz parte da pergunta, mas esse regime ela concorria. E agora o projeto tira esse regime, que é um regime híbrido, e na prática foi um regime que não pegou, que ninguém entendeu nada. Eu tive essa aula na faculdade, o professor falou... Não, eu
eu não dá tanta importância. Ele fala assim, não dá tanta importância. Eu lembro uma vez o professor Flávio Tartucci conversando com ele, a gente dá aula juntos em vários lugares. Tá? Ele falou, não, esse regime ninguém entende nada sabe, não dá para aplicar, tal. Tem que ver como é que vai aplicar. Que é um regime híbrido que durante o casamento você aplica as regras de separação e ao final comunhão parcial. Então o cônjuge concorre na sucessão do outro com bem adquirido a título oneroso. Mas agora esse regime também está fora. Então é uma grande mudança agora no direito de família, aproveitando essa deixa, porque antes ele era na participação final nos aqués, ele concorria, agora não mais. Então o cônjuge deixa de ser herdeiro necessário e ele não concorre mais, ele é o terceiro na linha sucessória. Atualiza. Melhorou. Socialmente Atualiza. falando, melhorou. Melhorou, porque antes a sociedade tinha um outro perfil, agora ela precisa dessa inserção, né? O que acontecia socialmente falando? Por que o legislador de 2002 colocou o cônjuge como herdeiro necessário? Justamente porque você tinha, no começo dos anos 2000, né, pensa o seguinte, o projeto do Código de 2002, que entrou em vigor em 2003, do Código Civil, ele foi um projeto que ele ficou no Congresso durante 35 anos. Nossa. Então ele era da década de 70. Caramba. Ou seja, a mulher tinha um perfil naquela época que ela precisava dessa proteção. E a comissão de reforma pensou o seguinte, a mulher de hoje ela já não precisa mais daquela proteção que se concedeu há 2 décadas, quando do início da vigência do Código, que ele é de janeiro de 2003. Isso. Então ela não precisa mais dessa proteção. Então ela sai da concorrência e deixa de ser uma herdeira necessária. Ponto. Os honorários advocatícios, ele começa a mudar um pouco de ideia. Fala um pouquinho. Opa. Isso aqui pode me interessar. Por quê? Fazendo... O CPC, que é de 2015 e entrou em vigor em 2016, o Código de Processo, ele estipulou os honorários mínimo 10% e vai lá de 10% a 20%. Então, o juiz está vinculado a essa margem, 10% e 20%. Às vezes pega um juiz de primeiro grau, ele vai lá e o valor é muito alto da ação, ele fixa como honorários 5% abaixo. Se você, como advogado, recorre, o tribunal reforma. Então esse é o entendimento atual. Está mantendo a legislação. Está mantendo. Hoje está mantendo. Mas esses honorários são os honorários sucumbenciais, feita com bases no valor da causa, no pedido, enfim. São os honorários que decorrem da condenação. Né? São os honorários sucumbenciais. E os honorários sucumbenciais, eles não se confundem com os honorários convencionais ou contratuais. Como é que funciona o honorário contratual? O sujeito precisa de um advogado, quer um divórcio, quer adotar uma criança, enfim, bateram no carro dele, questão do dia a dia, Sim. E ele contrata um advogado. Aí ele combinou lá com o advogado, vai ser quanto? Bateram no meu carro, ele tem lá um carro que vale, sei lá, 50 mil reais, teve um prejuizão com o carro, e ele combinou com o advogado, né, acordaram 6 mil reais de honorários contratuais. Dentro da tabela, não lembro como é que tem a tabela da OAB, Sim. Né? Então tem lá, 6 mil reais. Esses honorários são os contratuais. Ele entra com a ação. Pedindo lá os 30 mil reais, que foi o dano que ele teve. Hoje, como é que funciona? A pessoa que sofreu o dano, ela vai ter que desembolsar os honorários contratuais, ou seja, contratou o advogado, gastou 6 mil. A contratação. Mas, quando ele teve procedente o seu pedido, recebeu os 30 mil reais, então teve lá custas, por exemplo, 300 reais, que é 1%, 300 e poucos reais. Isso é a legislação estadual. Sim. E teve a condenação de verbas sucumbenciais, que os honorários sucumbenciais, 10% sobre aqueles 30 mil reais da condenação. Então o advogado ele ganha os honorários contratuais, Sim. 5 mil reais, ademais os 10% dos honorários sucumbenciais. Ou seja, 3 mil. 3 mil. Então ele ganhou 8 mil reais. Né? Tem que obedecer esse mínimo de 10, máximo de 20. O juiz está vinculado a isso. Pronto. Só que o que acontece? Quando você que foi vítima e bateu no carro, o que aconteceu? Esse cara que foi vítima, ele recebeu a indenização dele de 30 mil. Só que ele teve que contratar um advogado e ele pagou 6 mil reais. Quer dizer, ele gastou dinheiro para contratar um advogado. Sim. E isso a sociedade ficava brava. Porque ele fala, tudo bem, eu recebi os 30 mil, mas eu gastei os 6 aqui
Porque eu contratei o Os advogado. 30 mil não arrumam, não consertam o meu bem. Faltaram o meu carro. 6 Faltou mil 6 reais. mil, Exatamente. Exatamente. Porque, pô, já paguei 6 aqui pro advogado. Sim. O que o projeto traz? Ele diz lá, tá pode ser que mude, eu vou até pedir licença a vocês para ler, para ficar mais fácil Claro, a compreensão aqui do Vamos dispositivo. No projeto, no artigo 389, a mudança é no parágrafo 1º, ele fala lá: os honorários de advogados previstos no caput são os contratualmente fixados entre as partes, desde que haja efetiva prova do seu prévio pagamento e que conste da ação ajuizada específica a pretensão de reembolso da despesa efetivamente realizada. E aí depois ele fala, os honorários contratuais não excluem os sucumbenciais. Então o que acontece? Pela leitura aqui do dispositivo do projeto, você que foi vítima de uma batida do carro, você vai ter direito a receber a indenização integral. Ou seja, se o seu advogado tomar cuidado, você pagou o advogado, você mostra o pagamento, gastei 6 mil, e você pede esse reembolso da despesa, você vai ser ressarcido. Então veja a preocupação da comissão de reforma em restituir, né, integralmente o valor da indenização. Sim. Né? Então, quando eu penso em indenizar, vem da palavra de restituição integral. Né? Então, É repor aquele. Mas sai de alguma parte? Sai do lado contrário? a outra A parte outra vai ter que parte. pagar. A outra Ok. parte. Então, vamos imaginar o seguinte, né? O Michel bateu no meu carro, eu contratei a doutora Cíntia como a minha advogada, né? Hipótese que jamais aconteceria, porque ela é mãe dele, mas um exemplo é fictício. Não quero gerar conflito familiar. Mas ele bateu no meu carro, eu gastei 30 mil reais, a doutora Cíntia me cobrou 5 mil reais para advogar para mim nesse caso. Então, ela como advogada vai tomar cuidado e vai dizer o seguinte, vai juntar o recibo lá que, né, o cliente gastou 5 mil reais na contratação dela, junta lá a quitação, e, né, ela vai pedir para que seja reembolsado esse valor dos honorários contratuais. Então, quando o juiz for condenar o Michel, ele vai condenar aos 30 mil reais, mais 10% das verbas sucumbenciais, 33 mil reais, e mais os 5 mil reais dos honorários contratuais. Ou seja... Aí fica 0 a 0. Exato, tá tudo equilibra a conta. Né? Então equilibra a conta. Então, isso é um reflexo que, se passar tanto no Senado como na Câmara, e depois for sancionado, vai gerar um reflexo social bom, tendo em vista que a vítima ela não vai ter esse prejuízo na contratação do advogado, já que aquele, né, causador do dano foi quem gerou prejuízo a ela. Então ela é restituída na sua integralidade. Então isso é legal. Isso traz segurança jurídica. Sem dúvida nenhuma. Até porque, imagina o seguinte, a pessoa que gasta com o advogado, né, ele contrata lá, gastou 3, 4 mil reais e teve um dano de 10 mil, muitas vezes ele acaba não contratando porque... Faz a conta, não compensa. Não compensa. Então isso vai ajudar aquele que teve o prejuízo a procurar seus direitos, ajuda no acesso à justiça, porque ele sabe que ele vai receber, vai ser reembolsado aquilo que ele gastou para contratar um profissional. Então isso ajuda a advocacia, à sociedade e ao judiciário na resolução de conflitos. A todos. Caramba. Sem dúvida. E é importante o advogado fazer o contrato, fazer o recibo, porque ele precisa juntar. Se ficar uma coisa solta, o cliente depois pode... Como é que acontece isso? Então, a Cíntia, você falou, né, que eu já rodei bastante, né? Foi. Então, é verdade. A minha experiência, não só como advogado, mas como professor, não é só na capital, é em cidades menores, né? Também. E eu vejo que em interior, por exemplo, é muito comum um advogado fazer contrato verbal. Então, isso vai estimular a formalizar essas relações jurídicas, dando maior segurança jurídica. Sim. Né? Tanto para o advogado como para a parte. Nossa, ficou importante. tudo... Fica redondo. Tudo em ordem. Isso melhora bastante. E você sabe que grande parte, assim, de forma maciça, da advocacia vive hoje dos honorários sucumbenciais. Né? Por quê? Porque às vezes o que acontece? O cliente ele não tem dinheiro para pagar, ele não quer gastar com um advogado,
porque aperta muito, ele sabe que depois ele não vai receber tudo, ninguém quer ter prejuízo. Então isso vai estimular também a advocacia. A contratação, com certeza vai. Agora ele acha que ele vai ser sendo ressarcido. uma justiça, né? Exato. Ele vai ser fica ressarcido. justo, que é o ideal da justiça, né? Melhor. Que bacana. Vamos lá para a próxima pergunta? Agora vamos falar de um tema assim, fofo até, digamos, porque a gente vai falar sobre pet. E o professor tem 2 ou 3, né? Dois. Duas pastoras. Eu tenho uma fêmea, né, que é o pastor alemão, cão de guarda, e um cocker spaniel, que é o cão que ele gosta, o olfato dele é muito bom, né? Então, você perdeu alguma coisa, se eu perder o código, ele acha em casa. Cão inteligente. Ele acha. Mas e falando de cãozinho, animais, como eles são vistos agora nessa nova reforma do código? Eles são ou não coisa? No Código de Civil de 16 e no Código de 2002, eles repetiram a redação, os animais são considerados coisa. Ok. O que acontece? Considerar um animal como coisa acabou chamando a atenção para determinados abusos em alguns setores da sociedade. Por conta dessa coisificação do animal, vimos abandono de animais domésticos, maus tratos, enfim, tem esse reflexo social, né? Olhar o animal como coisa, essa coisificação, você não tem o mesmo cuidado como se tem com uma pessoa, por exemplo. Sim. Né? Obviamente, o animal ele não é pessoa, ele não é sujeito de direitos. Nós temos hoje em algumas... A natureza jurídica dele... Não é. Okay. Ele não é sujeito de direitos. Então, pelo código atual, ele é coisa. Né? Esse é um posicionamento tradicional. O STJ, né, decidiu que ele é um ser senciente. Né? O que é isso? Ele tem sentimentos, ele fica triste, ele fica feliz, ele tem emoções. O que ele é realmente? Um ser senciente. E isso cresceu margem à teoria, à discussão, no sentido de que deixe de considerar o animal ser coisa. E o projeto, a comissão, sensível a essas discussões, inclusive eu participei de algumas reuniões que nós tivemos aqui em São Paulo, né, vi comissões de proteções aos animais, querendo que o animal fosse sujeito de direitos. Obviamente eu vi membros de coisa para sujeito de direito. Essa Exato. É a ideia. Mas assim, vamos imaginar, se o animal é um sujeito de direito, em termos práticos, se eu quiser fazer um testamento, eu deixo lá a minha casa para o animal, porque igual ele pode... nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a legislação é estadual. Eu não saberia dizer para você qual está exato. Sei, tá? Entendi. Então, já tem isso. Não sei se tem. eu tô em casos lá que uma multimilionária faleceu e deixou tudo pro cachorro. Eu vi na imprensa, né? Mas como eu não li a legislação, Sim. eu não sei, e lá tem o sistema de precedentes, então, e varia muito de estado para estado também, enfim. Mas pela imprensa a gente vê muito essa informação que você trouxe. Eu conheço como leigo, lendo notícia, Sim. mas eu não cheguei a estudar a legislação americana caso, dos estados em específicos lá nos Estados Unidos. O que acontece? Tá falando de animal, parece uma mosca aqui. Né? Não pode bater nela, que é coisa. Que não é coisa. Eu não bati, viu, gente? Eu não bati. Não bateu só. Só deu uma Assoprou. Vai que ela é sujeito de direito. Não pode. Mas então, veja que interessante. O que acontece? Hoje, a gente tem um trabalho, né, social muito grande em relação à proteção dos animais. Proteção dos animais. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de enforcador, tem gente que não gosta de como é que chama? Colar de garra, né? E critica, acha que não tem que ter isso. Tem gente que não gosta até de colocar no animal aquela... Esqueci focinheira, o nome. focinheira também. Que parece mais comum do que o enforcador e tudo mais. Tem gente que não gosta de colocar coleira, prefere uma peitoral, porque senão machuca o animal. Enfim, nós temos as divergências sociais nesse sentido, né? De um lado você tem protetores, de outro lado você tem
a sociedade que apoia esses protetores, de outro lado você tem algumas pessoas técnicas que falam, não tem como eu segurar um Rottweiler se eu não tiver um enforcador, por exemplo, um colar de garra. Sim. Não é politicamente correto eu falar isso aqui hoje, mas existe essa questão social que isso vem a mim, como advogado, como dono de cachorro, né, como professor. Então, que acontece? Tem lugar de fala, né? Lugar de fala. Exatamente. Mas assim, vejam, se você considera ele como coisa, as pessoas são mais descuidadas em relação aos cuidados que elas deveriam ter, né? Deixar o animal sem se alimentar, deixar em condições precárias. Exato, assim. né? Então, o projeto ele não entra na discussão dizendo que o animal é sujeito de direito. Ele não reconhece. Nem coisa, não, nem sujeito nem de sujeito. direito. Ele diz o seguinte, ele tem uma natureza especial. Então, não é coisa, sai do Código Civil, não é coisa. Ok. Tem juiz que já admitiu ação de animal em alguns estados, ação de animal, por exemplo, na ONG, ação de animal contra o dono ou tutor, tem gente que chama de dono, tem gente que chama de tutor, não vou entrar nessa discussão, mas colocando o animal como sujeito de direito, mas o código ele fala, não, ele tem uma natureza especial. Ele fala isso, tá? E ele diz lá, né? A proteção. Os animais são seres vivos sencientes e passíveis de proteção jurídica própria em virtude da sua natureza especial. Então, os animais eles ganham uma seção que é a seção 6, né? Lá da parte geral do código, dos animais com um reconhecimento maior, trazendo ele como uma natureza especial. Mas ele fala o seguinte: a proteção jurídica prevista no caput, então já reconhece que tem que ter uma proteção pela natureza especial deles, né? Ela será regulada por lei especial, a qual disporá sobre o tratamento físico e ético adequado aos animais. Isso é um grande avanço. Nossa, porque você tinha um código de 16, considerava como coisa, o código de 2002 como coisa, e agora fala, ele tem uma natureza especial e ele tem que ter proteção e ele se reporta que tem que ter a lei especial que proteja o animal. Sim. Né? Questão da lei dos maus tratos, que proíbe os maus tratos, Sim. legislação ambiental. Então ele direciona para a lei especial, mas ele já diz aqui que não é coisa. E aí ele fala, até que sobrevenha a lei especial, são aplicáveis subsidiariamente aos animais as disposições relativas aos bens, desde que não sejam incompatíveis com a sua natureza, considerando a sua sensibilidade. Então, sensibilidade. Então vejam, ele não quer que seja considerado coisa, tem uma natureza especial e ele é um ser que sente emoções. E por isso não dá para você deixar um cachorro na sacada das 6 da manhã às 11 horas da noite, quando o sujeito volta do trabalho. Não pode. Qual que é a discussão? Quando a gente pensa em animal, você pensa em cachorro e gato. Mas você tem boi, você tem outros tipos de animais. Então, é importante a gente refletir onde vai se aplicar isso. Isso o código, o projeto deixou para a lei especial. Tá? Então, mas deixa de ser coisa. Especial e proteção. Né? Essa é a ideia. Exatamente. Nossa, mas esse código vem com mudanças assim, se passar, que são bem significativas e pontuais, né? Não, aqui mudou Importante. 180 graus. Não havia uma mudança desde 2003, não é isso? Exatamente. Ele uma mudança dessa magnitude. Né? Tiveram alguns reflexos, enfim, algumas pequenas legislações, uma delas recente de 2015, que é o Estatuto Deficiente. Mas não supriu, né? De forma eficaz. Não. Essa nova roupagem, não. Por isso que é importante que o Senado atenda aqui às colocações da comissão, né, de reforma, que é uma comissão com um nível intelectual altíssimo, assim, de excelência. Então, espero que isso seja aprovado, sem dúvida. Assim será, porque assim, é assertivo, é eficaz e supra a necessidade da sociedade, que é a ideia do direito. Não só isso, nós também vamos mandar um vídeo lá para eles do nosso congresso, de mais 2.000 aqui, mais 2.000 pessoas falando, olha só, todo mundo aqui é a favor. Sim. Gente, explicando tudo mais. Mas, doutor, vamos começar a falar então, se a gente está falando sobre os seres incapazes, os seres que precisam da proteção e da justiça, vamos falar do absolutamente incapaz
que é menor de 16 anos. O que o projeto vai modificar nesses dispositivos? Tem uma questão interessante. Quando o código veio em 2002, né, ele trouxe no artigo 3º um rol de 3 figuras como absolutamente incapazes. 3 figuras. Aí veio o Estatuto dos Deficientes, né? E o correto não é o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, né? Ela não porta deficiente, ela é deficiente. Ela é deficiente. Isso a norma internacional diz isso, o Brasil é adepto à norma internacional, então é isso mesmo, não é uma expressão preconceituosa, essa é a técnica correta. Ela não porta deficiente, né? Ela tem a deficiência. Uma expressão preconceituosa que tinha era no Código 16, ele falava lá, loucos de todo gênero. Nossa. Isso é considerado uma expressão preconceituosa, Sim, obviamente. muito. Né? O código, ele falava, aqueles que têm inicialmente ele falava uma deficiência reduzida ou sem deficiência, sabe? Ele tinha como é que chama? A linguagem dele era... discernimento reduzido ou sem discernimento, né? Então, sem discernimento ou discernimento reduzido. Aí veio o Estatuto da Deficiente, e o que ele fez? Algumas hipóteses que estavam lá como absolutamente incapaz, ele trouxe para o artigo 4º como relativamente incapaz. E aí quem que ficou considerado absolutamente incapaz? Só o de 16 anos. Mas isso foi um reflexo das pessoas que trabalharam para evitar o preconceito em relação aos deficientes. Tá? Então, ele sai do rol, isso com a mudança do Estatuto Deficiente, que é em 2015, ele sai do rol do artigo 3º e ele vem para o artigo 4º. Qual foi o problema prático que nós tivemos aqui? Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que está na cama, em coma, ela não tem discernimento para os atos da vida civil. Nenhum. Sim. Nenhum. Só que essa pessoa, ela saiu do artigo 3º e ela foi para o artigo 4º. Qual que é o problema que tinha? Né, que é interessante essa questão. Vamos imaginar o seguinte. O código, ele diz assim, não corre prescrição contra a redação original, os absolutamente incapazes do código. Só que hoje eu tenho apenas um incapaz. Quem? Os menores de 16 anos. Isso era uma linguagem do código. É a linguagem do código. Outro ponto. Qual que é a diferença, para quem não é do direito, para entender qual que é a diferença do absolutamente incapaz do relativamente incapaz? O absolutamente incapaz, aqueles que não têm 16 anos, ele é representado. Então ele não tem vontade. Quem pratica o ato é os seus pais. O pai e a mãe são os seus representantes. Sim. O relativamente incapaz, exemplo, aquele que tem mais 16 e menos 18, ele pratica o ato junto. Ele assina junto. Então um garoto de 16 anos de idade, se ele for praticar um negócio jurídico, comprar, fazer uma realização de compra e venda, sim, o contrato sai no nome dele, ele é assistido pelo pai e ele assina junto. Sim. Agora, pergunto, uma pessoa que está em coma, legislação atual, uma pessoa que está em coma, ela é considerada hoje, pela reforma do código, né, pela reforma que veio em 2015, relativamente incapaz. Essa pessoa consegue assinar junto? Não. Então ela não consegue ser assistida, ela tem que ser representada. Sim, né? Totalmente. Ela precisa dessa proteção. Quando eu considero alguém absolutamente ou relativamente incapaz, eu quero proteger essa pessoa, porque alguém vai praticar o ato por ela ou acompanhado dela. Sim. Então vamos imaginar uma senhora de 80 anos de idade que está em coma. Né? Ou uma pessoa que tem mal de Parkinson, por exemplo, perdeu completamente o discernimento e está hoje acamado. Né? Ele não consegue assinar junto. Tá? Não tem condições. Não tem como. E vamos imaginar que ele tem um sítio, essa senhora tem um sítio. E esse sítio fica no Mato Grosso do Sul. Alguém invade o sítio dela. Consegue usucapir esse sítio? Hoje consegue. Nossa. Por quê? Usucapião é prescrição. Quando eu penso em prescrição, eu penso em prescrição aquisitiva e extintiva. Usucapião é prescrição aquisitiva. Então, o código falava, não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. Ou seja, eu não posso usucapir também um bem de um absolutamente incapaz. Se uma pessoa estiver em coma,
na origem, na redação embrionária do Código de 2002, eu não poderia usucapir um bem dessa pessoa que está em coma, porque ela era absolutamente incapaz. Só que com a reforma, ela deixou de ser absolutamente incapaz e se tornou relativamente incapaz. Então perdeu-se a proteção. Perdeu-se a proteção jurídica, porque contra os relativamente incapazes corre o prazo prescricional. E o usucapião, eu posso usucapir, por exemplo, o bem dela. Com a redação atual do Código, eles consideram os absolutamente incapazes os que tenham menos de 16 anos de idade. E inciso 2, aqueles que por nenhum meio possam expressar sua vontade em caráter temporário ou permanente. Agora então, volta de novo a trazer aquela proteção embrionária que veio no Código na redação original do Código de 2002, que entrou em vigor em 2003. Então, o Estatuto do Deficiente, em vista à inserção das pessoas deficientes na sociedade, veio muito bem mesmo, né? Mas aqui ele errou, tirando alguém que precisava da proteção, que estava no rol da absolutamente incapaz, eles levaram essa pessoa para o rol do relativamente incapaz. Então ela acabou perdendo proteção jurídica. Qual foi a motivação em 2015 para que ocorresse isso? Evitar o preconceito. É a questão da inclusão social. Era inclusão social. Foi maravilhoso para evitar linguagens preconceituosas, ampliar a inclusão social dessas pessoas. Mas deixando de considerá-lo aquele que não consegue expressar sua vontade como absolutamente incapaz, ela perde proteção. Acabou tirando a proteção. Acaba a proteção. O prazo corre contra ela. E antes, o prazo, imagina um prazo prescricional, vamos imaginar o seguinte, se a pessoa é absolutamente incapaz, está em coma, ela tem um carro, por exemplo, né? E ela é dona de um carro. E está lá o carro, quem está andando com o carro é o sobrinho, por exemplo. Aí vamos imaginar o seguinte, alguém bateu nesse carro. Se ele não entrar com a ação no prazo de 3 anos, ocorre a prescrição. Mesmo que essa pessoa esteja em coma, porque corre o prazo prescricional contra ela. Com a nova redação, ela não corre o prazo prescricional contra ela. Punida. É como se ela fosse punida por estar em coma. Né? Vira uma punição. Exatamente, perdeu a proteção. E ela não pode, não tem como. Exatamente, perfeita essa analogia. Exatamente, é uma punição para ela, porque ela não pode agir, e se aquele que estaria representando ou assistindo-a, se ele não agir, ela perdeu a pretensão dela para agir no tempo protegida ali. Então o legislador ele corrige essa falha que não nasceu com o código, mas veio com o Estatuto do Deficiente. Era uma ideia boa do preconceito, aquela época que ainda estávamos andando sobre isso, mas acabou errando na proteção. Escorregou, dá aquela escorregada. A diferença do veneno e do remédio é a dosagem, né? Aqui exagerou na dosagem para tirar a questão, não vou considerar essa pessoa que não tem discernimento absolutamente incapaz, que não pode exprimir a vontade como absolutamente incapaz. Não posso fazer isso, é pejorativo. Você tira desse rol, coloca no relativamente, toda a proteção que o absolutamente tinha, vai por água abaixo, porque fica só para quem tem menos de 16 anos. De um detalhezinho só. Importante. É o remédio, é a dosagem do remédio e o veneno. Faz sentido. Né? Ela saiu de coma, ela já não tem mais nada, já prescreveu, já... Não, imagina... perdeu filho. tudo. Não, por exemplo, o filho de uma amiga ficou em 7 anos em coma. Não, então, ele... como faz? Como que, né? Ele ficava totalmente desprotegido. Se tivesse E filho, assim, já adulto, né? Não, mas se tivesse um sítio, por exemplo, lá no interior, lá, de até 50 hectares, que você pode fazer uso capião especial, né? No prazo de 5 anos, alguém invadiu a propriedade dele, pode adquirir por uso capião, porque ele deixou de ser absolutamente incapaz e se tornou relativamente incapaz. Ele não tomou nenhuma providência, mas como tomaria? Exatamente, exatamente. Veja que o excesso de proteção gera desproteção. O excesso de proteção gera desproteção. Tem que tomar cuidado com... Acho que já passou, viu, essas questões. Isso tem que passar. Isso tem que passar. Não, tem que passar. Mais alguma pergunta? Não temos mais perguntas, porque o doutor... ele sanou todas as minhas dúvidas. Sanou as suas também? Com certeza. Ele é pontual, né? Mas depois temos que trazer mais informações.
Se nós formos aqui, não vai ter fim, porque, nossa, é muito importante. Esse time, Cíntia e Michel, é um time de excelência. São notáveis. Não, né? por melhor que eu fosse aqui, eu não conseguiria alcançar a cintura dos dois. Então a gente se esforça. Não, verdade. Perguntas ótimas. Não é a opinião da sua aluna aqui, hein? Não, verdade. A Cíntia, a gente até se estende mais um pouco do tempo, porque eu tenho um carinho especial por ela. Sobretudo, hoje ela é minha aluna da pós-graduação e no passado ela foi minha aluna da graduação. Então, essa é a vantagem nossa, né, das pessoas jurídicas. Porque a gente está sempre se encontrando. Não, isso é mas daqui a pouco maravilhoso. eu vou virar pessoa física. Eu vou tirar a camisa, vou pôr um shorts. Aí Tira a gravata. É verdade. É um Mas, espírito, pessoa jurídica. Pessoa jurídica é maravilhoso, né? Mas eu que agradeço, assim, são temas complexos realmente, Sim. né? Tentei ser sucinto, não sei se eu consegui, mas essas questões que vocês indagaram, se passar no Senado, na Câmara e for sancionado, realmente quem ganha é a sociedade. Grande valia. Sim. A comissão está de parabéns, ela foi cirúrgica nessas observações que eu acho que um código que tem 2 décadas na sociedade atual mudou muita coisa, a velocidade da mudança Isso que eu ia falar, muito a grande. velocidade, e daqui para frente as mudanças terão que ser em cada vez menos tempo, né? Exato. Porque está se multiplicando. Você dorme com uma situação e já acorda com outra evoluída. Foram quantas mudanças? Mais ou menos. Olha, se você pegar o projeto, só para você ter uma ideia, eu tenho mais de 380 poucas páginas. Nossa. Tá? Então você imagine quantos artigos não tem. Formados. Mas assim, até vendo o Simão outro dia falar, né, que participou da comissão, é óbvio que ele falou, poxa, tinham coisas que nós gostaríamos de fazer a mais, outros membros da comissão também, mas a ideia, foi pedido, era uma atualização do código. Então, por isso que eles... Não é novo exato, código. exato. Não é um novo código, é uma atualização. atualização. Sim. Cirúrgico, ponto cirúrgico. Então, eu achei que eles foram muito bem, porque eles souberam delimitar os principais temas. Eles mesmos, conversando com eles, conheço muitos pessoalmente, né, há décadas, eu não consigo mudar tudo o que eu gostaria, porque o que foi pedido foi a mudança em alguns pontos específicos. Então, é uma reforma do código, é isso que é importante. Por exemplo, direito digital, tem lá, está previsto. Né? Precisava. Questão que estava na jurisprudência hoje, no condomínio, se vai poder ou não fazer aquele aluguel de, como é que chama? Airbnb. Então, o código na questão de condomínio disciplina isso. Você tem vários pontos, né, do que é possível, que não é, que está buscando realmente responder ao anseio social mais urgente, né? União homoafetiva é perfeitamente possível, porque já foi admitido pela jurisprudência. Imagina, isso foi admitido há mais de uma década, né? E agora, quer dizer, já está 15 anos que já estava, que já tinha sido admitido essa questão. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula na pós-graduação da FAAP, acho que foi em 2011, 12. E aí tinha uma aluna que falou, professor, esse aqui é o juiz que estava lá, que decidiu a primeira questão lá da união homoafetiva, eu me lembro dessa questão, ou eu sou da comarca dele, alguma coisa assim. Então vejam, são decisões que antes estavam na jurisprudência, mas estamos num Estado democrático de direito, isso precisa regulamentar pela lei, então é extremamente importante. Acho que o projeto está de parabéns, a comissão séria, pontual e espero... disposta, né? Muito. Por exemplo, a estar num congresso, a discutir, a debater, não está fechada só no entendimento ali dos relatores da comissão. Não só debater, como explicar também, explicar, né? Atualizar, é muito importante. Na minha vida acadêmica, eu já vi muitos
projetos de lei serem aprovados. Tive o prazer, eu lembro em 2002 eu dava aula na graduação, eu falava do Código Civil de 16, o Código de 2002, peguei toda a mudança do Código de Processo de 2015 e 2016, então é muito satisfatório isso pela bagagem que traz pra gente, mas também é preocupante que eu vejo que eu tô ficando velho. Mas assim... Compartilho do mesmo sentimento. Então, se é uma alegria de um lado, é uma tristeza de outro, mas a gente vai com amizades, vai buscando sempre aprender um pouco mais. Mas a questão que eu gostaria de frisar é que eu não me lembro no passado de ter de uma preocupação com base de uma comissão que se preocupasse tanto em levar esse conhecimento não só para a advocacia, mas para a sociedade. Então, ainda que não consigam aprovar 100% daquilo que eles almejam aprovar, eles estão de parabéns por levar a informação à sociedade, porque é para isso, é para a sociedade. Então, com isso, eu já quero aproveitar para tecer os meus elogios a todos os membros, sem exceção dessa comissão, né? No sentido de que, na época da informação, né, nunca se teve tanta informação de um projeto de lei. Veja, o Congresso aqui, o podcast, vocês da imprensa, da Ordem, a ESA, Escola Superior de Advocacia de São Paulo, a OAB de São Paulo, as OABs dos demais estados, em especial aqui a subseção de Santo Amaro, eu vejo uma procuração, uma preocupação, né, de todos nós, como que se nós fôssemos procuradores da sociedade, Sim, no sentido de levar a boa informação para eles. Então, eu fico muito feliz em participar né? E agradeço a ambos pelo convite. Me sinto honrado por estar presente nessa tarde de hoje. A honra é toda nossa. Vou repetir aqui, gente, vou ser repetitivo. Doutor Márcio é um notável, apaixonado pelo direito. Quando ele está explicando, ele se inspira. Obrigado. Né? Na sala de aula, ele quer trazer o melhor, às vezes ele repete. Não, mas então é para nós uma grande honra, um exemplo aqui para o Michel. E vamos à frente, né? Esse congresso é só o primeiro passo para tudo de inovador aí que a OAB Santo Amaro tem. E agradecer ao nosso presidente a oportunidade, né? E aos professores que eles nos levam lá na pós-graduação de eficácia extrema. Muito obrigada por tudo, por hoje, por ontem, por já ter sido aluna. E é isso aí, gente. Mais uma entrevista maravilhosa nesse Congresso de Direito Civil. Vem para a OAB Santo Amaro, porque a OAB Santo Amaro não para. É isso aí, pessoal. Vamos dar o tchauzinho ali para a galera que está nos assistindo. Obrigado, Mais um gente. episódio. Obrigado. Tchau.